Tá liberado, tá, Mari? A fé, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus, nosso Mestre querido, Maria Santíssima, nossa Mãe amada, muito agradeço por este instante e peço bênçãos de luz para este trabalho que começa neste instante, com todos esses irmãos participando. É realmente um banquete, em vosso nome, Senhor, para a vossa glória, Pai, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para a nossa elevação moral e espiritual. Então, pedindo a vossa bênção, a vossa permissão, agradeço em nome de todos por este instante. Muito obrigada, muita paz. Que assim seja. Pessoal, então vamos lá para mais um tema, reencarnação. Lembrando, não é palestra, tá? É um estudo em conjunto. Os slides, eles são figurativos para a gente ir se norteando. Quando alguém quiser falar, não precisa só levantar a mãozinha, que às vezes eu não consigo ver o seu Homero lá, mas já pode sair falando, já que a gente para um pouquinho e a gente vai conversando até 1h30, então, onde a gente vai discorrer sobre o tema. Eu vou projetar aqui para nós, então, a nossa lâmina. Um momentinho que eu vou organizar ela aqui. Ô, Fabiano. Oi? Ah, tá. A minha tela estava escura. Agora melhorou. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Pessoal, então, o nosso trabalho em conjunto é sobre reencarnação. A gente passou lá no início sobre a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, os 3 elementos gerais do universo. Deus Criador, Espírito Criatura, ou seja, criado, e Matéria objeto, né? Criação de Deus. Depois a gente falou, né, nesse tripé da codificação, porque que Jesus ele é modelo e guia. Não é porque simplesmente é uma necessidade, é necessário ter guia. Para tudo nós temos que ter uma hierarquia. Para que as coisas no mundo se organizem, é necessário ter hierarquia. Não só no mundo físico, mas também no campo da moralidade. Principalmente da moralidade, tá? Porque no mundo as hierarquias se modificam. No mundo da hierarquia espiritual, elas também se modificam, mas elas permanecem por bom tempo. E aí hoje, então, nós vamos conversar sobre... Nós falamos sobre perispírito também. O corpo, né, que retira-se então do mundo onde se habita, este corpo semimaterial, semimatéria, ele é matéria. Vamos sempre recordar, tá, pessoal, que matéria não é, nem sempre é tudo aquilo que vemos. Matéria também é um mundo espiritual. Nosso lar está envolto sobre matéria, os espíritos que estão ali estão envoltos em corpos perispirituais que têm matéria. Então, eles se utilizam de coisas materiais, existem ciências, existem objetos nesses mundos. A isso é que o que acontece? A gente só considerou como matéria aquilo que é palpável. Palpável aos nossos olhos, mas continua no mundo espiritual como matéria. Tá bom? E hoje, então, nós vamos falar sobre a vinda desse espírito para o corpo, para o mundo físico e os objetivos, né? Ao qual ele precisam estar. A gente vai fazendo aquele convite básico de ir convidando para ir lendo e vamos construindo juntos, tá bom? Então, é da pluralidade das existências, ou seja, plural, né? Não é singular, é plural as existências. Nós temos várias existências, milhares de existências. Não existe espírito que teve, eu só tive uma existência. Não, não existe. Em algum momento ele teve a primeira. Mas no estágio onde nós estamos hoje, tá? Nós já tivemos milhares, não foram poucas, foram milhares mesmo. Não só na Terra, também em outros mundos. Fabiano, Oi?
A tela do computador branqueou, saiu. Eu estou só conseguindo ver no celular. Ah, então eu não saberia, amigo, dizer agora. Mas depois a gente pode dar uma olhadinha, pode ser? Então, o tema esse tema ele é tratado ali, como eu trago para vocês um print do escopo lá do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da pluralidade das existências, e um dos itens lá é a reencarnação. Aliás, é o primeiro item, tá? Todos os outros, eles vão falar dessa ideia da reencarnação, depois da justiça da reencarnação, a reencarnação em diferentes mundos, a transmigração, a questão das crianças, o sexo existe, né, entre os espíritos ou não? Parentesco, filiação, mas é meu sangue, não é meu sangue, o que é isso? As questões morais e físicas, será que o espírito tem o mesmo rosto da existência passada? E ali, então ele vai fazer esse rol, assim, né? Não é onde nós vamos nos ater, a gente vai se ater um pouquinho mais na reencarnação. Aí eu convido quem quiser ler, então, o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta ali para nós. Quem gostaria de ler? Quer ler, Zezé? Pode ler, então. Ou Denise, que levantou a mão. Tem que tirar o microfone. Isso. Pode ler. Denise. Não? Bom, pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência. Isso. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Isso. São duas perguntas. Vocês perceberam ali, só a fins didáticos, que todas as perguntas do Livro dos Espíritos, elas são numeradas, né? Então, aquela pergunta é a 166. Mas por que a de baixo não é numerada? Alguém sabe os motivos por que Kardec coloca A, B, C? Então, não é uma continuação da mesma pergunta? Só que o que acontece? Complemento. É isso, mas tem uma justificativa. É que quando ele fez a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela não tinha 1019 perguntas. Ela tinha 200 e poucas perguntas. Elas tinham menos perguntas. E ao longo do tempo ele foi ampliando o Livro dos Espíritos. Então, para não sair da ordem da numeração, aí ele coloca, por exemplo, 166 e 166A. Então é a A, a B, às vezes. Então essa pergunta, ela foi acrescentada porque ela poderia ter sido refeita de novo de uma outra forma, então ele coloca de baixo ali, como se fosse uma segunda pergunta da mesma pergunta. Deu para pegar mais ou menos essa ideia? Isso é importante, assim, só para a gente entender, né? Por que ele coloca A, então, ali? É a 166, só que é a questão A, a primeira questão abaixo. Tem umas que vão até a C, a B. Bom, ele diz, né, que a alma tem que reencarnar, tá, pessoal? Ela vai se depurar, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas essa transformação ela precisa dar no corpo. Lembra que nós comentamos que o espírito vem porque ele ganha uma nova oportunidade de se ressarcir com a sua consciência, porque o mal que ele faz é na sua consciência que fica gravado, e ao mesmo tempo em que ele faz esse trajeto, esse périplo, né, de ir e vir, aonde ele vai se depurando, ele também transforma o mundo em que ele habita. Isso é uma necessidade, transformar o mundo em que ele habita. Ele modifica essa matéria através dessa inteligência, porque o espírito que tem inteligência não é a matéria é instrumento, não é o carro que sabe dirigir, é o motorista. Então, o espírito é que vai tirar a matéria de um estado mais grosseiro
e vai fazendo com que ela se refine cada vez mais, e assim ela vai andando pelo universo e se depurando. A matéria também precisa disso. Então, esse é os dois objetivos, tá? Do espírito estar aqui reencarnado. Daí eu trago aqui para vocês, eu trago aqui para vocês, ó, o feto, o ovo se desenvolve naturalmente, a caminhada espiritual do corpo físico. Então aqui nós temos um útero, né, um ovário feminino, aonde ele foi fecundado, né, através de uma relação, e ele vai fazer todo aquele trajeto, como vocês estão vendo lá, eu passar com a lâmina. Eu chamaria isso de a via crucis, a via sacra do Espírito. Quando Jesus esteve na Terra, a via sacra do Cristo, ele estava desenhando para nós a nossa caminhada espiritual. Então, na nossa caminhada espiritual, nós vamos carregar uma cruz, sim, nós precisamos, né? Não há, por isso que ele diz não existe cristão sem cruz, é nesse sentido. E também, durante esse trajeto dessa caminhada espiritual, alguns momentos nós vamos cair e alguém vai nos ajudar, né? Em algum momento nós vamos ter um sirineu, né, para nos ajudar. Em outros momentos nós vamos ter uma Mônica, a moça, aquela que dá água para ele. Em alguns momentos nós vamos ter alguém que vai nos chicotear, mas ao final de tudo isso vai ter a coroação, né? A coroa do Cristo é a coroa do espinho, que simboliza que não há mérito sem um sacrifício. Não há uma conquista sem um sacrifício. Só consegue fazer sem sacrifício quem realmente não quer passar por esse momento. Então, o espírito, quando ele desce no corpo físico, ele vai fazendo esse molde aqui, ó, dessa estrutura, descendo até o útero e vai começar a formar um novo corpo. Gente, por isso o suicídio é algo tão grave, porque ele destrói todo esse planejamento. Simplesmente por um ato, às vezes, porque o que resume, de fato, com todo o problema que a gente sabe que tem uma pessoa que vai se suicidar, mas os espíritos resumem isso como uma covardia moral, porque ele não confia no amanhã, ele não confia em Deus, ele não se oportuniza, né? Então tem várias questões. Obviamente a pessoa quando comete isso, ela está muito doente espiritualmente. Sim, se reconhece isso. Mas todos na Terra sofrem. Todos na Terra têm sofrimentos, né? E é preciso desenvolver a paciência, a coragem, para sempre seguir e nunca desistir. Então, o espírito, quando começa a fazer, ele tem que primeiro formar um carro, um corpo físico, para depois ele começar a sua trajetória. E aí eu trago aqui para vocês, ó, são 3, o primeiro trimestre, o segundo e o terceiro. Então, ele está costurando na matéria física todos os elementos que vai compor o seu corpo necessário, porque, por exemplo, se nós pegarmos no início da gestação aqui, por exemplo, nós vamos ver que o bebê ali, ele parece até um dinossaurozinho, né? Quando está gerando as primeiras fases. Porque do início da gestação ele é igual para todos os seres vivos. Depois, ele vai tomando a sua própria forma, a sua forma enquanto ser humano. Os animaizinhos ficam mais cedo, se desenvolvem mais rápido, porque eles não têm uma inteligência, um cérebro muito mais avançado que exija dele o intelectual, o desenvolvimento de criar. Os animais, né? Os seres humanos já têm. Então, eles precisam de mais tempo da gestação e pós-gestação também. Ó, então eu trago aqui para vocês, ó, o espírito seria a causa indivisível, ela não se divide. O espírito, né? O perispírito, então, seria a lei ou aquele que executa, porque aqui fica registrado tudo o que há de necessitado saindo da matriz do espírito, de acordo com o trabalho espiritual que é feito nessa área, é registrado nesse perispírito que ele vai colher do mundo físico,
E esta forma, porque esse corpo é uma forma, gente. Essa forma aqui é que vai desenhar esse corpo, que daí seria, então, a sentença. Aqui é a lei e aqui é a sentença. Então, o que vai ficar aqui, o que está aqui, vai plasmar definitivamente aqui. Agora, o que já está plasmado aqui, e segundo a moralidade do espírito, que ele luta na sua sobrevivência da vida, porque sobreviver na vida também é uma luta espiritual, o trabalho, a família, o trabalho espiritual, o desenvolvimento do crescimento espiritual, tudo é trabalho espiritual. Ele, então, quando ele movimenta essa estrutura, né, este corpo, e coloca em execução para o seu crescimento espiritual, ele reflete automaticamente no corpo perispiritual, limpando áreas, entende? Através de trabalhos no bem. Então, ele está aqui fazendo trabalho no bem, ele está limpando áreas aqui também. Então, se primeiramente era daqui para lá, agora também é daqui para cá. Pode falar, Zé. Uma curiosidade que me veio enquanto você está explicando. Quando eu assisti um filme espírita, não me lembro agora qual é o nome, agora há poucos dias, e mostra exatamente no plano espiritual, numa das colônias, a diminuição, se eu posso dizer assim, com estas palavras, do espírito até ele ficar pequenininho, 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 para ele poder reencarnar. Sim. Certo? Isso eu Sim. assisti. Agora, tudo bem. Como é que se dá, se eu posso também dizer assim, a confecção do perispírito? São os espíritos, nossos irmãos maiores, que buscam a matéria-prima na Terra para fazerem... Exato. Isso? É? Isso. Eu vou mostrar aqui, eu acho que já é a próxima lâmina, deixa eu dar uma passadinha aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou avançar só para te mostrar, tá? Então, aqui nós temos uma cena em forma de desenho do livro Missionários da Luz, do André Luiz, tá? Em que eles vão narrar, neste livro, Missionários da Luz, a reencarnação do Segismundo. Segismundo era o nome dele. Então, o André Luiz chama isso de miniaturização, tornar miniatura. É que o espírito, ele não tem um tamanho como a gente pensa, né? Como um corpo tem, assim. O miniaturizar é diminuir a potência do espírito, apagando essa potência e deixando ela abafada. Tu entende? Eles vão diminuir essas capacidades do espírito e vão fazer com que essas capacidades entrem para dentro desse organismo, assim, simbolicamente, tá? Eles vão indo... E aí, automaticamente, quando esse organismo nascer de novo no mundo, esse corpo novo, à medida que vai crescendo, vai soltando essas capacidades. Por isso, a evangelização da infância. Por isso, construir na infância, desde o primeiro... Por isso, a base mais importante da educação é a primária. Tanto primária espiritual quanto escolar. Porque daí o espírito está soltando, ele está soltando as suas tendências, boas e más. E ali é o momento de os educadores ou regar ou cortar. Né? Então, se ele tem propensão ao mal, é o momento de atuar ali, porque está soltando. Então, é isso. São os espíritos engenheiros ali, ó, como Bezerra, que está fazendo esse processo de miniaturizar ele. Ó, tá? Até aí eu entendo. Ele miniaturiza o espírito, não é? Sim, mas o corpo espiritual dele também, tá? Ah, tá. Porque Isso. é o perispírito que eu quero entender como eles fazem, porque você já explicou, tá? Que o perispírito não tem tamanho, tá? Ele é um envolvimento do espírito, seja no tamanho que ele tiver. Eu acho que eu não me fiz clara. A matéria é a matéria terrestre.
não é? Para nós que estamos aqui. O perispírito é feito da matéria da Terra, não é isso? Isso. Então, como é que ele é feito? São os espíritos que... Não, isso aí é Tem... a medicina espiritual realmente é que faz. É Tá, ela que faz. Isso. tá. Eles é que trabalham dentro do nosso cronograma reencarnatório. Quem vai fazer todo esse projeto, esse trajeto, é o próprio plano espiritual. Eles é que vão nos auxiliar nesse sentido. O Camilo, que é o espírito mentor do Raul Teixeira, médium aqui do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem, ele é muito famoso, antigo, assim, os mais antigos espíritas conhecem. Ele fala que até o momento da concepção é espiritual, depois é um pouco mecânico, porque daí o corpo é que vai fazendo sozinho, vai gerando ali o bebê sozinho, entendeu? Não precisa ter uma intervenção do plano espiritual. Como é que a gente podia entender isso? É mais ou menos assim, enquanto eu estou escrevendo o texto, é eu. Depois que a impressora está imprimindo, aí já é mecânico. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que mudar. Ela vai imprimir. A impressora vai ficar imprimindo. Então é isso. Enquanto eles forem fazer toda a fecundação, a questão toda, e inclusive eles falam, tá? Não existe espermatozoide mais rápido. É que o espírito é que empurra o espermatozoide de acordo com a sintonia que ele necessita ter tal corpo com determinadas circunstâncias. Isso é a vibração do espírito que empurra a necessidade do gameta que vai fecundar. Né? Então, aqui, ó, o Ernest é um biólogo e ele tem uma fala que o André Luiz usa muito, tá? A ontogenia recapitula a filogenia. O que é isso? Onto é o ser humano, né? O homem. A ontogenia é a história humana. E filogenia é a evolução humana dos filos cordatos, dos filos, os seres minúsculos unicelulares. Então ele vai dizer, este Ernest, e que o André Luiz fala, que durante o processo de gestação, do processo em que o espírito está se reencarnando, e os espíritos com E minúsculo, que são os animais também, que ainda não atingiram a razão, mas estão reencarnando, todos recapitulam juntos a sua história. Então, observem lá, vamos pegar o ser humano, a mãe que está grávida. Aí o bebê tem, no começo é um girino, uma célula única, unicelular, depois ele fica um girinozinho, depois ele fica uma baleiazinha, depois ele fica um porquinho, depois ele fica... E o André Luiz e o Ernest vai dizer que eles estão recapitulando a sua história de evolução, pelos reinos em que eles já passaram e não precisam mais viver. Os animais param ali. Por isso, param ali e nascem primeiro. O ser humano avança e segue modelando o seu corpo. Vocês entenderam? Então, a baleiazinha para ali no nível dela. Já o ser humano, não. O ser humano precisa... Como ele adquiriu a razão, ele tem que ter uma estrutura encefálica a mais que o animal. Porque o animal, ele não cria ciência. Ele não faz ciência. Ele não cria um computador, ele não cria um artigo acadêmico, ele não cria, por exemplo, um discurso filosófico, né? Agora, os seres humanos já criam. Então, eles precisam de uma estrutura biológica de acordo com essas capacidades, entendeu? Até aqui, pessoal, tá tudo tranquilo. Aqui o Segismundo ainda, o André Luiz, e se eu não me engano, é o Alexandre, que está com ele, que é no mundo espiritual. O André Luiz é esse de bigode aqui que eu estou passando. Ele, então, eles vão fazer essa aqui, ó, Maria, o Zezé. Eles é que vão fazer todo o processo, ó, de fecundação, tá? Ligação. Já está registrado, já foi escrito o artigo acadêmico da história desse ser. Já está aqui, ó, num chipzinho aqui dentro, tá? Então, agora, quando ligar este corpo aqui, ó, ele só vai imprimir. Ele vai imprimir ali.
o corpo que ele precisa ter e também as necessidades, porque esse corpo vai vibrar, vai vibrar. Então, além dele criar um corpo com uma necessidade, ele cria uma vibração. Por isso, nós vamos atrair as coisas que são necessárias para nós. Pode falar, Guido. Não? Fabiano, então, eu aproveito e pergunto, Claro. ainda que esse espírito que vai buscar as condições para que ele encarne e viva aquilo que ele tem que viver, ainda pode acontecer alguma coisa durante a gestação, na vida da família, da mãe, que interfira nisso, ou toda interferência já é parte dessa programação? A Joana tem uma fala que acho que complementa um pouco. Ela chama de alguns acidentes de percurso. Ela dá esse nome. E que é natural, porque assim, ó, sabe aquela história que a gente escuta de família, né? Que quem está na chuva vai se molhar? Claro que tem o que está escrito e está bem estabelecido. Mas, em se tratando, e nesse caso aí, Marta, esse cuidado que tu está falando, esse chamamento que tu está falando, é feito muito em espíritos com missão. Eles têm um cuidado muito grande por causa das interferências espirituais negativas. Quando é espírito um pouco menos, ele é muito pouco visado, então a vida dele passa quase que batido a reencarnação. Isso eu estou falando de perseguição espiritual. Agora, com relação por exemplo, a questões biológicas, né, com problemas na gestação, eles já sabiam antes, tá? Eles já sabiam a situação dessa mãe, eles já sabiam a situação do... E vai responder para ti, porque é o caso do Segismundo ali, ó, o pai não queria o filho. Porque eles eram inimigos, o Segismundo e o pai. Sabe o que eles tiveram que fazer? Olha que interessante, Marta. O pai bombardeava mentalmente, ele destruía com a força mental inconsciente. Ele nem sabia disso, mas ele tinha uma coisa que ele não podia ter filhos. Ele não queria ter esse filho. Que essa energia de negação destruía os espermatozoides que ia fecundar a esposa. O que eles fizeram? Eles adormeceram os dois. A mãe e o pai, logo depois do ato da relação sexual. E aí eles foram lá e fizeram a interferência direta. Mas sempre vai ter os fatores exógenos, que a Joana chama, e os endógenos. Os endógenos internos, que estão típicos da mãe, né, que vai gestar, e também tem os exógenos de fora. Mas eles já de antemão, eles já estudaram todas essas possibilidades, entende? Porque não é jogado assim uma proposta de uma vida sem mapeamento total das circunstâncias. É feito todo o mapeamento primeiro, por isso o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório envolve isso, Marta. Não é só o que esse espírito tem que fazer, mas todas as circunstâncias em que vai envolver essa gestação. Ele vai estar inserido, né? Isso. Tá. Por isso, o espírito, ele vem em espírito primeiro, vê a família, ele precisa assimilar o ambiente em que ele vai reencarnar. Geralmente a mãe sente, né? Alguém da família sente que tem criança, está sonhando com criança, aquelas coisas que as pessoas têm, eu estou sonhando muito com criança, vai reencarnar criança. Mas de fato, o espírito, ele está... ele não desce assim de sopetão. Ele visita, ele vai ver o ambiente, ele precisa assimilar esse ambiente, ele precisa assimilar as circunstâncias, os desafios que ele vai enfrentar. Ele faz uma espécie de um estágio. O livro que mostra bem isso, além de vários livros mostram, mas é o Francisco de Assis, a história de São Francisco. Quando o Francisco, ele reencarna num berço no tempo da escravidão ainda, né? E aí uma das escravas, que era Jarla, ela via ele andando pela casa. E ela chamou a sua ama, na época, e disse a ela que ela via um anjo caminhando pela casa, constantemente. E ele aparecia para ela, Francisco. E aí, tanto é que São Francisco olha para ela numa dessas, né?
ele visitava os estábulos onde estavam os ambientes, né, onde estavam os escravos, e ele visitava eles, consolava eles, e eles orava com eles, e aí inspirou Jarla e disse para ela assim, diga para minha mãe, ela já estava no último mês de gestação, São Francisco então disse para ela, diga a ela que eu quero nascer junto dos animais, assim como Jesus, no estábulo. E ela ganha o São Francisco junto com os animais. Por isso, e é São Francisco que cria o presépio. O presépio de Natal que a gente tem hoje, debaixo do Pinheirinho, é uma invenção, uma criação em homenagem a Jesus de São Francisco, porque ele nasceu assim. Mas é porque o Espírito, só para responder nessa tua questão, é que o Espírito ele não desce assim de sopetão, ele vem, né? Ele vem assim e vai visitando, mas de antemão os cientistas e médicos, os geneticistas, os biólogos, os médicos espirituais, eles, antes de fazer isso aí que tu está vendo na imagem, eles já tinham feito todo o mapeamento, inclusive da mãe, assim, da situação dela, do pai e tudo mais. O planejamento não envolve somente a vida do reencarnante, mas a forma como esse vai ter esse corpo. Porque, inclusive, a Joana fala no livro, se eu não me engano, é Vida, Desafios e Soluções, ou o livro... eu estou entre os dois, assim, eu não me recordo, porque é muita informação, ou o livro Em Busca da Verdade, em que ela vai dizer que nós podemos até trazer as hereditariedades da família, como o desenvolvimento de algumas doenças, mas se não está no nosso trajeto, ela não vai desenvolver. Então, essas comportas de aberturas podem se abrir, sim, ou não, né? Isso também depende muito da postura do espírito na vida, da caminhada que ele vai ter, e ao longo do tempo, se os espíritos acharem que ele precisa vivenciar determinadas situações, ele vai viver. Inclusive, ela fala uma coisa que é muito interessante, tá? Ela diz que o espírita se aforra de muitas dores, que talvez levariam 5, 6 encarnações. E numa só ele consegue fazer isso. Não é por ser espírita, mas pelo fato de ter informação espírita. Porque é a possibilidade que ele tem de, no corpo, ter aquilo que somente a grande maioria da humanidade vai ter só no mundo espiritual. Então é como se ele tivesse desencarnado no próprio corpo, vivendo o mundo espiritual. E com isso ele tem a possibilidade de mudar a sua vida. Se ele muda a sua vida, ele evita muitos males. Então ele está, na verdade, ganhando muitas existências, porque ele está evitando problemas que ele não precisa ter lá na frente, né? Eu não sei assim, se ficou mais ou menos dentro do... Sim. Fabiano, a Isabela levantou a mão. Agradeço. Pode falar. Essa coisa do mapeamento da reencarnação a gente sempre ouve no meio espírita, e daqui a... Bem, não faz muito tempo que surgiu depois no mundo material, com as novas descobertas do genoma e tal, a questão da epigenética, que é bem o que tu estás dizendo, né? Pode estar ali, a hereditariedade está ali, existe a propensão, mas a luzinha não vai acender, né? Dependendo do social, dos hábitos que tu adquirires. Para mim ficou muito claro depois da epigenética, muitas coisas que os espíritas já diziam confirmado na ciência, né? Digamos, pelo social pode se transformar o biológico. E o que tu traz, né, para nós é um mundo de regenerados. Isabela, o que é o mundo de regenerados? Espíritos que não querem mais ser maus. Então, se eu não quero mais ser mal, por que eu preciso viver coisas ruins no mundo? Então, o mundo de regeneração, eu já passo aqui para... O mundo de regeneração, ele é um mundo ainda de dores, mas não na sua pungência de expiação. É essa que está lá no Evangelho. Então, assim, eu, Fabiano, eu não vou viver mais o drama doloroso que o câncer causa nas pessoas. Eu posso ter câncer, mas como a ciência é um mundo de regenerados, a ciência está tão avançada que ela vai lá e vai cortar isso
com muita naturalidade. Vai surgir ainda, porque ele diz, né, que o mundo de regenerado é um mundo de transição, ele não é uma morada, é uma passagem entre o mundo de expiação e o mundo feliz. Então nós vamos ficar um tempo muito longo nesse mundo de transição, que é o quarto da UTI. Agora acho que dá para sintetizar melhor. O que é o quarto da UTI? É aquela pessoa que não está mais correndo risco de vida, né? Já foi para o quarto, já está indo aos caminhos da alta. Mas ela não está mais, ou seja, já escapou da infecção, já escapou, digamos, de outras doenças graves, e agora já está indo para uma cura. É mais ou menos isso. E a epigenética e todas essas questões da ciência que estão entrando é a ciência do novo mundo. A ciência que vai mostrar para nós é que não há mais as pungentes das dores. Assim. Às vezes né? Queria falar. Só para fazer uma complementação aqui, quer dizer que quando você explicou que o espírita, né, como ele trabalha estudando, aprendendo, tendo esclarecimento, e ele pode fazer a mudança, como você usou um termo muito interessante, como se ele tivesse desencarnado, é isso? Foi mais ou menos isso que você falou. Então, para mim, isso é uma grande oportunidade, é um presente que nós temos, porque a gente sabendo disso, é muito inteligente de nossa parte que a gente contribua conosco mesmos para a nossa melhora, para evitar os problemas que a gente poderia ainda continuar a ter. Exatamente. Vamos imaginar assim, nós estamos vivendo o mundo espiritual sem sair do corpo físico. E isso é um privilégio, gente. Isso aí é um presente de Deus. Literalmente é um presente de Deus. Ele é um presente de Deus, mas ele também é um chamamento grave. Porque é como se eu tivesse o mapa da mina caminhando com todo mundo que não tem o mapa da mina. E todo mundo procurando o mapa da mina. Entendeu? Mais ou menos assim. Todo mundo procurando a porta de saída e eu sei a porta de saída. Mas aí porque também entra aquela frase de Jesus, né? Muitos serão os chamados, poucos os escolhidos, né? Claro que a gente sabe que há uma cobrança maior, mas a gente precisa entender que ao lado desta cobrança existe também a felicidade. A felicidade de saber que qualquer processo de cura, de limpeza, ele causa um sofrimento, mas ele também causa uma esperança. Nossa, eu não estou vivendo um mundo onde eu estou dormindo, eu não estou vivendo nesse mundo apagado, ignorando as coisas, eu não estou só vivendo, comendo, bebendo e dormindo, mas eu estou podendo ter essa oportunidade que outros não têm. Literalmente não têm. Eu sei os mecanismos de conversar com os amigos espirituais, eu posso evocar os meus amigos espirituais, eu posso conversar com Jesus. Eu agora sei que Deus não me odeia e não me castiga, mas quer o meu bem. Eu sei que eu tenho oportunidades. Então, veja bem quanta informação a gente pode ter com o conhecimento espírita. Eu sei que não vale a pena me cegar por isso, porque amanhã vai passar. Então, quantos males eu evito, né? Quantas coisas eu posso evitar? Mas também eu posso ser feliz, porque não pensem que as pessoas estão felizes assim de um modo geral, não. Sabe? A Denise queria falar. Boa noite a todos. Fabiano, eu tenho assim muita preocupação às vezes que nós coloquemos, você me desculpe, é uma posição muito pessoal, que nós espíritas ou os espíritas somos privilegiados. Isso é relativo. São Francisco não era espírita no sentido de que eu acho que as pessoas, a criatura de Deus, nós temos diferentes desígnios, propósitos, se a gente for olhar ao longo da história, porque o espiritismo foi uma
um avanço já tardio do cristianismo. Então, nós não podemos redundar muitas coisas. Eu tenho muita preocupação nisso, porque eu acho que tanto no judaísmo, ontem eu até estava assistindo um filme sobre a vida de Moisés, e tanto quanto no catolicismo, no protestantismo, né? E existem muitas pessoas que se elevam espiritualmente e, enfim, sem esse tipo de conhecimento. Às vezes, até o contrário, as pessoas são até têm uma prevenção, um preconceito, mas isso não quer dizer que Deus também não esteja, através da crença daquela pessoa, mostrando como se elevar, como chegar a uma purificação espiritual. Você entendeu o que eu disse? Isso quer dizer, eu não quero ser deselegante, eu não quero ser uma pessoa desagradável e tudo, mas eu acho que nós temos que estudar, mas sem muita, entendeu? Assim, sem Mas tu entendeu a expressão privilégio? A expressão privilégio é nós temos uma informação que muitas pessoas não têm, que é a informação que nós estamos estudando agora, que é o mundo espiritual. Nesse sentido, não nos privilégio de sermos melhores, não de que isso vai nos dar um título maior ou nos torna maior. O privilégio que eu digo olha, comparado a tantas outras pessoas que não têm, e aí, claro, nem citei assim a questão de outras religiões, mas eu digo a grande massa, né, aturdida, que está perdida, elas não têm essa informação. Talvez, se elas tivessem, elas diriam, ou se elas soubessem melhor, elas nos diriam, então tu tinha um tesouro na mão. Não que o Espiritismo fosse o maior tesouro, mas já que nós somos espíritas, ele é o nosso maior tesouro, nesse sentido. Privilégio não é um privilégio, digamos assim, de que agora que eu sou espírita, eu estou isento ou sou melhor. É o privilégio no sentido de ter esse conhecimento. Para nós. Digamos assim, nós estamos tendo um conhecimento, e esse conhecimento, ele se torna um privilégio quando muitos outros ainda não têm. Então, não é que esse outro que não tem é menor, não. É que esse outro que não tem, a gente tem que olhar para trás e dizer, olha, muitos dos erros que talvez ele venha cometer é muito diferente de mim, que já tenho, né, o conhecimento. Então, é o privilégio, digamos assim, de poder tomar, como aqui, ó, eu estou tomando uma água, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de tomar uma água limpa, porque eu tenho uma água limpa. Se eu for comparar com alguém, né, que toma uma água suja, não, mas isso não é eu que sou melhor do que quem toma água suja. É o sentido da água limpa. Eu entendi, talvez. Não, eu só acho que eu já vi outras, né? Eu acompanho, faço estudos da Joana de Ângeles, eu tenho procurado me melhorar como pessoa, mas é aquela história, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, acho que há diversas maneiras de chegar até a elevação espiritual, chegar até Jesus, né? Pessoas que se doaram a vida, que ajudando as pessoas. Então, eu acho, sem dúvida, que o espiritismo é uma preciosidade. Agora, também temos espíritas e espíritas, né? Então, é só esse o ponto que eu quero colocar, porque às vezes nos ufanamos um pouco, realmente é uma importantíssimo. Você vê o nosso lar, o que mudou, facilitou, é um guia, né, de vida para as pessoas, mas eu acho que nós temos que tomarmos sempre esse cuidado, né, de compreendermos que existem muitas moradas mesmo, muitas formas de nós nos evoluirmos espiritualmente. Então, eu te entendi, eu só queria, então, fazer essa colocação né, só para dizer que o que eu quis dizer não foi absolutamente contra o que você disse, mas
nós todos termos um cuidado de que a nossa compreensão esteja assim menos obtusa e mais aberta, né, aos nossos outros irmãos, às outras crenças. Não, com certeza. Para mim está tranquilo. Eu entendi a tua colocação, só que não foi, no caso, a minha, né? A minha no sentido de que quando realmente a gente tem um tesouro na mão, nós temos um privilégio. Agora, cabe a eu identificar isso ou não, né? E um ponto importante da doutrina espírita, e aí o Kardec traz na Revista Espírita de 1800, eu acho que foi a penúltima, ele vai dizer que o papel do espiritismo é preencher nas outras religiões o que muitas delas não conseguem explicar, que é a reencarnação, a comunicação entre os vivos e os mortos, porque há uma negação, né? Então eu vou identificar por que determinadas pessoas em outras religiões não ascendem, por exemplo, ou se ascendem como São Francisco. Por que eu vou compreender São Francisco na Igreja Católica? Porque ele é um espírito iluminado, porque ele fez uma trajetória, porque isso, e aí o espiritismo vai explicando isso, que aquela religião não aceita, porque acha que ele só morreu e pronto. Ou onde está aquelas pessoas que um dia foram tiranas, né? Dentro das outras fés ou da nossa. Nós vamos explicar, por exemplo, que o João de Deus do Brasil, ele é um espírito equivocado, né? Que estava no meio espírita, mas ele não responde ao espiritismo. Assim como também os outros papas da igreja que participaram dos movimentos do nazismo também não representavam a igreja. Assim como os padres pedófilos, assim como várias outras pessoas que cometem erros. E aí o espiritismo ele é rico nesse sentido, e ele tem esse diferencial, é que ele vai dizer que são almas enfermas que vêm e ganham oportunidades de fazer a sua caminhada por aquelas vias, mas não tem sucesso. Vocês pegarem, por exemplo, o livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco, vocês vão ver a história de Mauro, do padre Mauro. E o livro é todo falando da pedofilia na Igreja Católica. O livro jamais quer falar mal da Igreja Católica, mas quer mostrar, pelo contrário, que o pedófilo da Igreja Católica é ele o problema e não a Igreja Católica. Mas isso só encontra na doutrina espírita, daí ela tem esse privilégio, que as outras religiões não têm. É nesse sentido que ela se torna um privilégio. Você esclareceu bem, eu é que talvez tenha me equivocado. Não, eu entendi, o teu privilégio eu entendi. Nós não somos espíritos privilegiados, nós somos espíritos que ganhamos um privilégio. Agora cabe eu saber se eu vou usar ou não. Porque o espiritismo, ele está entrando na minha vida do Fabiano, é gigantesco. Agora, se o Fabiano vai usar ou não, aí é um outro problema. Então, eu tenho esse privilégio porque ele entrou na minha vida. Mas não que eu seja um privilegiado no sentido de ser melhor. Pelo contrário, ele é um agravante na minha vida, nesse sentido de um grande chamado. Mas ele também pode ser algo gigantesco, né, na minha vida, se eu souber usar ele. É nesse sentido, assim, porque quando a gente observar as pessoas tateando no mundo, muitas delas, né? Vou pegar o povo, não olhando as religiões, mas o povo normal, consumista, que está se detonando, né? E querer ganhar mais e mais e mais e mais, e uma corrida sem término. Olha quantas coisas essa pessoa poderia mudar na sua vida se ela tivesse, né? As informações, porque ela vai deixar tudo. Para que isso? Né? Para que tanto? Eu preciso ter? Sim, todos nós, porque a miséria não é de Deus, mas será que é tanto assim? Será que eu preciso? Será que eu não estou projetando os meus anseios e dando desculpa? Daí o Espiritismo vai entrar, né? Vai nos chamar, a Joana, por exemplo, nos fazer reconhecer a nossa própria essência, o nosso próprio eu, meu papel neste mundo. Né? Eu estou nesse mundo como uma passagem, não como um privilégio, e nem para usufruir e correr para coisa nenhuma. Acho que alguém levantou a mão, às vezes, né? Para dizer que, por exemplo, quanto a outras religiões,
no nosso meio espírita, existem muitos espíritas que foram católicos ou protestantes. Eles foram criados na Igreja Católica desde pequenos, como é o caso do Severino Celestino, que é um professor, teólogo, e que também é um estudante de muitos anos, ele tem 44 anos de espiritismo, um estudante do judaísmo. Ele é muito amigo da Mansão do Caminho, inclusive ele esteve lá esta semana, inclusive ontem, para dar uma palestra sobre o judaísmo, a pedido do Divaldo Franco, e ele explica muitas coisas fantásticas sobre isso que a Denise acabou de explicar, esclareceria a Denise, por exemplo. O Divaldo Franco, ele foi coroinha, ele era católico desde criança, e ele, depois que ele adotou por necessidade, e porque ele não tinha outra escapatória, o espiritismo, ele tinha um grande inimigo na vida dele, que era o Máscara de Ferro. Algumas pessoas devem conhecer essa história. E esse espírito que perseguiu ele durante muitos anos na vida dele, tinha sido um padre ou um outro grau da Igreja Católica, não sei, numa outra vida, e até que, depois de alguns anos, ele conseguiu convencer esse espírito, que o Divaldo, né, conseguiu convencer esse espírito que tudo que ele fazia, ele podia mostrar que ele estava fazendo o bem, que ele não estava contra nada daquilo que eles tinham aprendido na Igreja Católica naquela vida que eles tiveram juntos. Então, eu só quis colocar essa colocação, eu só quis fazer esse comentário, porque no nosso meio existem inúmeras pessoas que vêm de outras religiões, e isso é muito natural. Eu mesma, quando criança, eu era católica, eu fui batizada na Igreja Católica, mas eu sempre acompanhei minha avó, por exemplo, foi ela que me criou, no Espiritismo. Se eu conheço o Espiritismo, é graças a ela. E foi o Espiritismo que me mostrou inúmeras coisas que eu precisava saber e que me deu respostas que eu precisava, porque nenhuma outra religião me responde aquilo que o Espiritismo me responde com tanta clareza. É só isso. Então, vamos para a próxima pergunta. Denise, tu não quer ler para nós a 169, Livro dos Espíritos? Obrigado, sim. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Até aí tá bom, depois a gente lê a próxima ali. Algum comentário, alguma questão? Porque ali na pergunta, a resposta, já te passo, peraí. A resposta da pergunta, ele dá duas respostas, tá? A primeira ele vai dizer, o Espírito primeiro pergunta se é invariável, né? Tem uma variável, um número de reencarnações que esse Espírito vai viver. Aí os Espíritos primeiro respondem que não, é a primeira resposta. Depois aqueles que caminham mais depressa, aquilo que a gente foi falando, né? Caminho mais depressa seria dizer assim, gente, vão tomando consciência, tá? Esse é o caminhar depressa, não é caminhar em várias vidas rapidamente, assim, não. É tomar consciência e ciência da responsabilidade, do ato ético, do amor ao próximo. Então eu vou começar. Esse é o caminhar depressa. Mas aí os espíritos respondem ali, ó, e claro que, obviamente, que com isso ele vai deixando de passar algumas coisas ruins na Terra. Porque o que é as expiações e as provações? Os chamamentos daquilo que não está firmado. Aquilo que não está firmado em mim. Então, eu preciso ser... Aquilo que já está se estabelecendo, eu vou evitando. Aí ele diz assim, todavia as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Ou seja, não, mesmo que ele caminhe depressa, ele não escapa desse montante que precisa ter. Por que é um montante?
Porque, assim, gente, a gente não faz tudo numa vida, né? A gente faz um pouquinho em cada vida, assim. Muito pouco. Não é assim. Tem coisas na vida que a gente vem fazer que não é nem espiritual, nem espiritualidade. Por exemplo, desenvolver a ciência. Desenvolver o intelecto, por exemplo, para determinadas áreas. Cultural. Aprender só cultura. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso quem disse foi o Chico Xavier, está na... Eu vi isso, é que aqui no Rio Grande do Sul tinha TV Pampa, era uma TV local. E aí eu me lembro de uma entrevista que ele deu, grande, e numa dessas falas dizia assim, ó, vocês conhecem a Ivone do Amaral Pereira? A que escreveu Memórias do Suicídio, conhece, né, Denise? Pois é, a Ivone do Amaral Pereira, ela viveu uma vida, gente, de muito sacrifício mesmo. Material, moral, fiz tudo que vocês podiam imaginar. Mas leiam a biografia dela, que ela mesma escreve, que é Recordações da Mediunidade. Quando ela escreve, então, Memórias de um Suicida, e no livro Memórias de um Suicida, ela passou, assim, falando bem aportuguesado mesmo. Um bocado para escrever aquele livro. E aí o que acontece? O Chico fala que quando ela desencarnou, ela era semi-analfabeta, ela não tinha muito estudo, ela nunca tinha cursado a escola, muito pouquinho. E aí quando ela desencarnou, veio a pedido Maria, porque ela deixou para nós, gente, uma obra indescritível. Quem lê o livro sabe o que eu estou falando, porque é algo indescritível mesmo. É considerado o maior livro psicografado que nós já temos. Porque, segundo especialistas, ele vai ser um dos futuros livros da ciência mais usado na questão do suicídio, porque ele detalha com muita, né, essa questão do tratamento, da psicanálise, que é usado muito lá, nos consultórios de Maria de Nazaré, as terapias de escolas psicológicas, porque ele é um hospital cheio de escolas da área da psicologia, da psiquiatria, né? E aí, então, ele diz que ela ganhou o direito, somente com esse ato, porque é que a gente não tem ideia do que ela viveu, mas ela sofreu muito. Ela tinha o direito de viver 3 ou 4 encarnações em que ela poderia apenas reencarnar para estudar. Olha que interessante. Só para... Ela ia ter uma família que lhe favorecesse, país que lhe favorecesse, somente isso. Porque ela renunciou o máximo que vocês não têm dela. Ela renunciou ao casamento, ela renunciou às relações. Ela era uma mulher. Ela, como qualquer ser humano, ela também tinha os seus desejos de ter uma pessoa. Ela tinha, nessa biografia, ela vai narrar isso, né? Que ela conversava com o antigo amor da vida dela, que morava num outro país, e ela descobriu que era do seu passado. Então, ela renuncia muito à pobreza, assim, o sistema de lavar roupa na beira do rio para não passar fome. Então, e ela ganhou do plano espiritual esse direito, enquanto espírito, de desenvolver o seu intelectual. Olha só, não era mais uma tarefa assim espírita, basicamente a minha nessa existência é trabalhar na área espírita. Assim. O meu desenvolvimento espiritual está aqui, e o da Ivone não. Então, quando ele diz isso, eu me lembrei dela, sabe? Nem todas as existências que a gente vai ter é somente para purgar coisas ruins, mas são aprendizados, são encontros. Então, é uma gama de variações, assim, né? E aí, a próxima lá, quer terminar para nós? Sim, claro. Vamos lá. 170. Eu só queria perguntar uma coisa. Pode falar. Só que agora... Ah, não, calma aí. Por que fala que o progresso é quase infinito? Por que quase infinito? Porque infinito é só Deus. Infinito. Deus é infinito, o espírito é imortal. Essa é a expressão que a gente sabe do Kardec. Infinito é algo que realmente não
tem fim, e o que não tem fim realmente é Deus. E nós temos um início, nós temos um começo, nós fomos criados, então, portanto, temos um começo. E é quase infinito, porque a ideia que se tem é de tão longa, que dá a impressão de um infinito. É mais ou menos nessa ideia. É quase, por isso ele usa a expressão quase, porque é gigante. Gente, a gente está ainda no desenvolvimento só de um corpo, tá? Imagina que nós vamos entrar em etapas que nós vamos estar somente em corpos sublimados, espirituais, que já vai demandar, são intelectos, são conhecimentos universais do universo, que tá lá para diante ainda, nem chegamos lá. Nem chegamos lá. Ciências avançadíssimas do universo que a gente nem chegou lá. Verdade. É. Então, Tá, mais alguma pergunta, Dani? Grato, não, por enquanto não. Tá bem. Então, 170. O que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, última existência, né, física, vale lembrar, porque ele é encarnação, ele é um espírito bem-aventurado, ou seja, ele já goza das bem-aventuranças. O que é bem-aventurança, né? Aquilo que Jesus proclamou: bem-aventurados os aflitos, misericordiosos, porque enxergarão a Deus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. Ele entra nessa completude de já estar vivendo no seu próprio ser tudo isso. Né? Eu vou avançando para nós, por causa do nosso tempo, e também que ainda tem aqui mais umas lâmpadas. Mas vamos lá, quem quer ler para nós o próximo? Desculpe, Denise, tu quer fazer algum comentário? Alguma questão nas suas leituras? Fica à vontade. Esse é um estudo nosso aqui de construção, de pontos de vista. Eu te agradeço pela tua colocação, é bem-vinda, tá? Tua colocação, esse é o papel do espírita. Nosso papel do espírita, instigar as nossas dúvidas, as nossas colocações, nossos pontos de vista. Ou alguém que gostaria de expressar? Quem quer ler para nós? Eu posso ler? É? Bom, vamos lá então. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Isso. Se quiser comentar alguma questão, fique à vontade. Não. Só ia dizer que a observação que você tinha feito sobre o que a Denise colocou é bem Allan Kardec, que era um analista, né? Um pesquisador, então. Isso aí. O espírito independe da matéria. Ele está perguntando. Ou ele é apenas uma propriedade dela, né? Como que as cores são da luz e o som ele é do ar. Aí ele respondeu, são distintos um do outro, ou seja, então não são, né? Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar. Mas, assim, eles são distintos, mas eles não vivem, a matéria não vive sem o espírito, tá? Não existe um corpo sem o espírito. O espírito vive sem o corpo, mas o corpo não vive sem o espírito. Então, mas a matéria precisa dessa fusão para ela poder se recriar. Isso que vocês estão vendo aqui na sua frente de vocês, esses desenhos gráficos, essa escrita, esse computador que vocês estão usando agora, celular, tudo isso é fruto do intelectualizar a matéria. Então, somos nós mesmos, aqui teve outras pessoas que fizeram, nós estamos fazendo agora em algum momento, nós vamos fazer em outros, nós estamos pegando a matéria, tirando ela de um estado, botando no outro, transformando. Então, pegou o petróleo lá do fundo do mar, fez essa garrafinha para que eu pudesse botar a aguinha aqui dentro para eu poder tomar. Então, eu intelectualizar é isso, não é dar
deixar ela intelectual. Na palavra não tem a ver com isso. A palavra tem a ver que me deu um sentido. O plástico passa a ter um sentido para o espírito, facilitando para o espírito, para que o espírito cresça, porque eu posso me hidratar com essa água, então eu estou bem hidratado, estou bem, então eu continuo a caminhada. Então eu mesmo tirei da terra um elemento que vai me favorecer, entendeu? Então a matéria precisa desse movimento. A inteligência, ela é um atributo do princípio vital? Não, obviamente que não. O princípio vital, ele não é o princípio, ele é o princípio da vida, e não o princípio espiritual, né? Pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porque um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada novamente, tá, gente? Para intelectualizá-la. Então, assim, o princípio vital, ele não é o princípio espiritual. Ele não é o espírito. Então, o atributo do espírito é a inteligência. O princípio vital é um elemento que eu tiro para dar vida ao corpo físico, que é um segundo elemento. É o chamado sopro da vida, sabe? Aquilo que eu ganhei e vou ficar um tempo aqui na Terra. É o princípio vital. O princípio da vida. Esse fluido vital, nós temos ele aqui dentro de nós como se fosse simbólico, tá? Como se fosse uma bateria, assim. E ela vai terminar. Ela pode ser carregada, o plano espiritual pode carregar ela mais um pouco, ou ela pode terminar, do nada. Vocês sabiam que aqui no Rio de Janeiro teve um caso de um espírita? Eu vou mandar o vídeo para vocês, tá? Para vocês verem que interessante. Ele é um senhor já de idade, assim, ele é um filósofo, estava fazendo um podcast, olha, sem ter essa tecnologia que estourou aí depois da pandemia. Ele estava fazendo lá. E aí lá por tantas, ao vivo, gente, ao vivo, tem a gravação dele falando, coisa mais linda ele falando. Daqui a pouco ele para de falar e ele diz assim para o apresentador: menino, eu estou sumindo. Daí Eu vi, fulano, eu vi. e ele desencarna ali. Ele desencarna ali na mesa. Ele queimou, ou seja, ele usou todo o fluido vital que ele tinha. E ele simplesmente se extinguiu. O fluido vital, ele se extingue por um fator de doença. Quando a pessoa está muito doente em terminal, ele vai se extinguindo. Ele se extingue também quando tem já a programação da existência. E ele também ele só não se extingue em um caso, por isso o suicídio ele é complicado. É no suicídio. E aí o espírito fica com toda a pujança do fluido vital, sofrendo, e é por isso que a doutrina espírita fala e o Memória Suicida vai fazer esse chamado. O que fez com que o Camilo ficasse muitos anos lá, ele não entendia por que aqueles lanceiros iam lá no vale, chamavam, e nunca chamavam ele. Nunca chamavam ele. Até que um dia, quando ele foi chamado, aí ele foi descobrir o motivo. Era a questão do fluido vital, que ele precisava esgotar ali. Não podia. Eles não podiam tirar dele. E também ele não podia ir para o plano espiritual com fluido vital ainda em pujança. Ele precisava. Mas isso ele vai descobrir depois lá. Tá? Eu vou pedir para outro ler, para mim não ficar falando somente. Quem que se habilita? Leitura? A Isabela? Posso ler. Isabela. Fica à vontade. Posso ler. Esquecer é recomeçar, é uma necessidade. Tornar a nascer é uma necessidade para rever sua própria história. Segundo a justiça divina, todos estamos fadados a sermos seres plenos. Reencarnação, um fenômeno que expressa uma necessidade no mundo.
Ele é mais informativo, né? Uma lâmina, assim, só para, como se fosse uma frase de impacto, assim, né? Tornar a nascer é uma necessidade para rever sua própria história. A gente vai ter que rever, né, Isabel, de novo, o que a gente não conseguiu, os planejamentos, e montar outra história, né? Porque ali, então, a justiça divina está atuando com qual objetivo? Que nós estamos aqui para sermos espíritos plenos, né? Começar essa partida de mudança para sermos plenos. Aqui eu trago para vocês, ó, é um projeto de nós mesmos, tá? A reencarnação é um projeto para nós. Ó. Tem um cachorrado que deu uma crise agora, tá, gente? Que tem muito cachorro na minha rua aqui, de vez em quando dá uns conflitos. Eu vou avançar esse aqui para nós, depois eu mostro para vocês outro. A palavra que expressa a responsabilidade, ela indica 5 itens, tá, da nossa reencarnação. Reparar os equívocos do passado, esse é um dos itens da nossa existência. A evolução intelectual também é um dos requisitos, não é só vir aqui pagar as coisas ruins, não. Também é desenvolver conhecimento intelectual. Bom, Isabela, nessa existência tu vai ser uma médica, ou tu vai ser uma professora, porque ali também tu vai ter um crescimento, coisa e tal. Então, e com isso tu vai desenvolver o conhecimento da área da pedagogia, por exemplo, que é importante para ti. Aprimoramento dos sentimentos, ou seja, né, o despertar das nossas virtudes. Esse despertar ele está linkado com os 2 de cima, porque é nesses 2 de cima que eu vou fazer esse terceiro, e também nos 2 de baixo, que é a superação de conflitos, porque eu preciso fazer isso, superar os meus conflitos, e por último ali, como a gente citou, a evolução da matéria. Então, eu vou usar o mundo, mas eu também tenho que cuidar dele, né? Eu também tenho que fazer ele crescer, eu também tenho que zelar por ele. Eu vou avançar mais um para nós. O mundo fenomênico, né? Aí quem quer ler a pergunta do Livro dos Espíritos para nós? Já estamos quase chegando perto dos nossos finais. 168, quer ler, Isabela? Ah, tá, desculpa, pode pensar. Se a Isabela quiser ler. Tá bom, vou continuar. Mundo fenomênico, 168. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Livro dos Espíritos. Isabela, tu viu que o Kardec ele insiste, né? Essa pergunta aí é a mesma lá de trás. Que o Daniel, inclusive, perguntou, né? O que é esse ilimitado, infinito? Que a Denise leu. Tu viu como Kardec ele refez a pergunta para os espíritos de outra forma, ou seja, assim, claro, aqui é meu, né, gente? Tipo assim, eu vou pegar eles. Vamos ver se eles me respondem. Ele novamente questiona para saber se, porque isso é uma base do cientista, saber se ele não vai se contradizer os espíritos. Se ali não há uma contradição na resposta, porque talvez ele já teria uma terceira pergunta caso o espírito se contradissesse, né? Porque aqui ele usa de ilimitado, na outra ele perguntou sem fim, né? E aí os espíritos responderam a mesma coisa. A cada nova existência, lembra lá, Denise? Aí ele perguntou assim, mas o espírito se aforra, mas ele precisa viver várias vidas quase que infinita. Ou a cada nova existência, o espírito dá um passo. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, ou seja, ele vai diminuindo isso. Fora isso, não. Tá? Então, aqui a gente está vendo, tá, pessoal, esses objetivos de estar neste mundo, tá, reencarnado. Isso vale para todo mundo, tá, no mundo. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição, reencarnação, no Evangelho, onde estão citadas essas questões da reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência, ou seja, se eu tiver só uma existência, ela romperia, porque daí eu não crio laço. As instruções dos espíritos também
limites dessa reencarnação, e lá no 25 e 26, a necessidade. Qual é a necessidade? Então, se alguém quiser, no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, e também no livro dos Espíritos, nós temos esses temas abordados, tá? Eu vou avançar mais um, então. A justiça da reencarnação. Então, no livro dos Espíritos, na pergunta 171, ele diz assim, ó, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas, é a única que responde à ideia de formarmos a justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior. A única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças. Ou seja, né, teus filhos não morreram e tu vai ver eles. Eles continuam vivos. O Espiritismo vai falar isso para nós. A pessoa que tu ama nunca vai sumir para sempre. Tu vai ver ela um dia. Nós vamos nos reencontrar. O mal que um dia te fizeram vai ser anulado, vai ser reorganizado. O bem que tu tanto almeja fazer, vale a pena fazer, porque é para si próprio que faz. E isso vai reverberar para ti mesmo no futuro. Então, qual é a doutrina nesse sentido que elabora, né? Então, ele vai falar da justiça da reencarnação. Pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Ou seja, eu não vou ir para um inferno eterno, mas vou ter uma nova oportunidade. A razão nos indica, e os espíritos assim ensinam Kardec, né? Então, ele é o que ele está colocando. Quem é que levantou a mão aqui, Homero? Não. Tudo tranquilo, Fabiano. Ah, tá, que a tua mãozinha está levantada. Vamos mais um pouco. Então, nós estamos chegando na nossa penúltima lâmina. E aí, na Gênese espiritual, ele vai dizer, ó, a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo e a sua segurança, seu bem-estar, a força a empregar as suas faculdades em investigações, a excitá-los ao desenvolvê-las, útil, portanto, ao seu adiantamento e à sua união com a matéria. Daí o constitui uma necessidade de reencarnação. Então, veja bem, né? Tem a parte que cabe à cota espiritual, que é o desenvolvimento das virtudes, as questões éticas que estão no campo da moralidade, e tem essa parte que é a parte da ciência mais humana, que precisa medir, precisa tocar, agarrar as coisas, né? Sentir ali a célula, olhar ela numa placa de cultura, ver o movimento em que ele dá. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito, sobre a matéria, ou seja, né, ele está fazendo aquilo, ele está executando um proveito, porque ele está encontrando talvez a cura de uma determinada bactéria ou de um determinado vírus, que isso vai reverberar em proveito dele próprio. Auxilia na transformação e progresso material do globo, que lhe serve de habitação, e ao mesmo tempo eu vou ajudando para que esse mundo tenha menos sofrimentos e, portanto, ele pode evoluir mais. Então eu tiro, digamos assim, né, deste mundo os elementos para que eu possa crescer. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Por isso, o Kardec não vai dizer, por isso a expressão no meio espírita que nós somos co-criadores. Né? Co-criar é criar junto. Nós podemos criar junto com Deus. O problema é que quando nós queremos ser Deus, aí é um problema. Que a gente quer ser Deus e fazer co-criar. Nós pegamos aquilo que está e então, a partir desse elemento, eu crio outro. É a professora. Eu gosto muito de citar os professores primários, assim, né, que ele vai dando os instrumentos para as criancinhas, o lápis, as massinhas, vai dando as coisinhas para as crianças e vai permitindo que elas vão trabalhando, assim,
e ali vão tirando do seu próprio fruto, dos seus movimentos, e vão criando, e vão indo de patamar a patamar, vão desenvolvendo, vão desenvolvendo. Ela não tem como chegar no campo da filosofia nas áreas iniciais, ela precisa desenvolver o mundo primário primeiro, e depois lá adiante ela vai desenvolver então o fator filosófico. E por fim, para encerrar nossa lâmina, eu convido alguém para ler então para nós. Posso ler. Pode ler, Zezé. Tá bom. Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então essa mensagem está no prefácio do livro O Nosso Lar. Nosso Lar, de André Luiz. Vale lembrar que o Nosso Lar ele foi construído juntamente com Emmanuel, com o próprio André Luiz, né, o espírito, mas também foram vários outros espíritos, como Aulus, Albério, Alexandre, né, Gúbio e tantos outros espíritos que trabalharam. O Chico, nessa mesma entrevista na TV Pampa, aqui do Gaúcha, ele fala disso. Ele diz assim, gente, dito pela boca dele, tá? Eu vi isso pela boca dele. E eu tenho essa fita de videocassete ainda. E eu gravei na época. Ele diz assim, ó, André Luiz é uma equipe de 12 espíritos cientistas. É uma equipe de 12 espíritos cientistas, ao qual Emmanuel faz parte. Então, assim, ele não sentou André Luiz e disse assim, agora eu vou escrever aqui um livro. Não, eles se reuniram, essa equipe, para trazer para nós, né, esse trabalho todinho de André Luiz. Tinha um objetivo, cada livro tinha um objetivo, não era simplesmente talhar assim, informações em cima de informações, mas cada conto, cada história ali tinha um objetivo. Sabe? Muito claro, assim. Então tá, pessoal. Nós temos... A Denise levantou a mão, Denise. Pode falar? Sim. Eu queria dizer, Homero e Fabiano, que é muito bonito isso e muito profundo, porque todos que nos chegam, e nós estamos falando aí dessa aula, né, dessa partilha que você teve conosco, que foi realmente muito profunda, muito bonita, a importância de sabermos que as coisas nos chegam de acordo com a nossa compreensão. Então, o Espiritismo nos chegou porque nós chegamos, a nossa inteligência, o intelecto, nós podemos absorver isso. Mas imagina, foi exatamente o que você falou, quanta coisa mais em mundos mais etéreos que ainda não temos acesso, mas que teremos conforme o nosso desenvolvimento. Então, sempre essa acolhida, esse cuidado
de termos um com o outro, que ele falou, né, sobre a colheita, né, do milho, para não machucar, né, o que está em flor, quem está plantando, quem ainda não colheu, né? Então, nesse sentido, eu queria dizer que, no caso mesmo da reencarnação, eu não sou uma conhecedora do judaísmo, mas Jesus fala no Evangelho, ele pergunta para os seus apóstolos: quem vocês acham que as pessoas acham que eu sou? E daí eles dizem, uns dizem que você é reencarnação de Isaías, de João Batista. Então, eles já acreditavam, sim, em reencarnação. Como eles acreditam em deuses, na Cabala. Então, a Torá... Então, isso, o que eu quero dizer é que nós temos que ler mais, conhecermos mais. É importante que nós possamos nos aprofundarmos no espiritismo, né? Mas nós não precisamos nos rotular, nós temos que estar abertos, porosos para outras, eu não digo nem religiões, mas outros pontos de vista, porque eu acho que, já dizia o Gandhi, se tudo tivesse sido perdido nas bibliotecas, mas tivesse o Sermão da Montanha tivesse sido mantido, não teria se perdido nada, ou quase nada. Então, eu acho que está tudo realmente no Cristo, no Evangelho, principalmente, mas não só no Evangelho. Jesus veio e disse, eu não vim para tirar um jota da lei. Então, ele também, ele respeita o que veio antes dele. Então, importante que nós sigamos avançando, mas sem os nossos pais, né, sem darmos o devido valor para os que vieram antes de nós. É isso aí. Alguém mais gostaria de... Obrigado, Denise, pela colaboração. Pessoal, fiquem à vontade. Se der, eu passo para o seu Homero. Seu Homero. Obrigado, pessoal, pela presença. Tá? Vamos passar para a nossa irmã Zezé, tá? Para nos fazer a prece de encerramento. Querido Pai, amado Mestre Jesus, Mãe Santíssima, e todos os irmãos da espiritualidade amiga que estão trabalhando neste momento para nos ajudar. Muito obrigada por esta bênção, esta troca tão rica, tão importante para cada um de nós, cada um contribuindo com aquilo que sente necessidade de contribuir, enriquecendo ainda mais este encontro que é tão importante para a nossa elevação, para o nosso esclarecimento. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bênçãos de luz para todos os irmãos, bênçãos de luz para esta reunião que se faz cada domingo e que, se o Senhor nos permitir, que ela seja feita durante muito tempo ainda, porque isso é muito importante para todos. Muito obrigada, muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Até a próxima Zezé, domingo. Fabiana. Denise, Homero, Isabela, Guido, Obrigada, Mara. boa noite. Obrigada, até Obrigado, igualmente. boa noite, até a semana. Parar de gravar.